Olá pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade às nossas aulas, dando continuidade ao que nós vimos na aula anterior. Nós vamos nessa aula continuar vendo mais dessas ferramentas aqui, dessas abas que nós temos nessa tela inicial aqui, nessa área de trabalho, logo que nós abrimos o Promob, certo? Então nós vamos ver mais alguns detalhes aqui. Na aula anterior eu falei um pouco sobre isso aqui, nessa aba arquivo. Nós temos como abrir um novo ambiente, né? Como criar um novo documento dentro do mesmo ambiente. Como é que funciona isso aqui? Então, se você já tem, digamos que esse aqui seja o ambiente que você está criando para um cliente, que seja uma cozinha, por exemplo. Então, além de você ter esse ambiente aqui da cozinha, você pode criar um segundo ambiente dentro desse mesmo arquivo. Digamos que essa cozinha que você está fazendo para o seu cliente, você também vai fazer uma sala. Então você não necessariamente precisa criar um novo arquivo. Você pode simplesmente vir aqui e criar um novo documento. Ó, criou um novo documento, vai abrir um outro ambiente, os dois permanecerão dentro do mesmo arquivo. Então eu tenho aqui embaixo, vejamos, ambiente e ambiente 1, que eu posso inclusive nomear cada um deles, certo? É só eu clicar aqui, ó, e eu posso nomear, por exemplo, cozinha, um exemplo, né? E o outro ambiente, renomear sala, ok? Então eu tenho dois ambientes em um mesmo arquivo. Então é para isso que serve essa opção aqui, novo documento, certo? Não é muito recomendado que façamos isso. Por quê? Porque vai ficar um arquivo grande e isso pode pesar e pode dar inconformidades posteriormente. A não ser que você tenha uma máquina muito boa, aí sim você pode fazer isso. Ou os ambientes não sejam um ambiente muito grande, que não vá ficar utilizando muito do Promob, certo? O recomendado mesmo é que você crie sempre um novo arquivo para não ficar pesado. Continuando aqui, nós temos abrir um novo programa, um arquivo que você tinha salvo, né? Para salvar, e vamos ver aqui o que tem mais interessante aqui. Algumas coisas a gente só vai ver posteriormente. Imprimir, fazer a impressão, também tem um atalho Ctrl P e imprimir em PDF. E aqui os últimos projetos que você desenvolveu vai estar aqui, ok? E são os aspectos mais importantes aqui que eu vou estar colocando em destaque para você, sendo que boa parte dessas coisas que aparecem, esses ícones que aparecem aqui, eles vão estar nessa parte inferior dessa aba, né? Os mais importantes vão estar aqui. Pode ser que o seu esteja um pouco diferente a ordem, porque isso pode ser alterado sem nenhum problema. Você pode alterar para aqui, colocar embaixo, então pode ser que tenha alguma coisa desse tipo. Vamos dar uma passada rápida por esses ícones aqui. Então algumas coisas nós não vamos falar porque não vai ser abordado agora. Eu vou tocar só nos mais importantes para ajudar no nosso desenvolvimento do nosso curso. Configurações de dimensões será visto posteriormente, já para parte final do curso. Aqui nós temos plano de corte, né, que é o Promob Cut, também vamos ver mais adiante. Aqui nós já vimos ontem que é para abrir um novo documento, né, um novo ambiente, criar um novo ambiente aqui para você ir buscar um arquivo que você já tinha salvar. Isso aqui é orçamento, é uma coisa também que vamos ver mais adiante. Iluminação também mais adiante, render igualmente. Aqui nós temos essa opção de perspectiva e ortogonal. Isso aqui se usa muito, né? Essa mudança de perspectiva para ortogonal, principalmente quando você quer visualizar
um ambiente para que você tenha uma noção melhor do espaço, certo? Do espaço. Digamos que nós tenhamos vários itens aqui e você vê e fica mais fácil também de tirar as medições dos espaços disponíveis dentro de um ambiente. Aqui nós temos também para nós visualizarmos uma planta baixa, que é como está agora, ou uma visualização da esquerda, visualização da direita, frontal. Então isso também ajuda muito, principalmente quando você está começando e às vezes você chega numa determinada situação que você não sabe o que fazer. Então só vir aqui, por exemplo, e mudar para a planta. Vem aqui e muda para a perspectiva, por exemplo, certo? Aqui nós falamos ontem, que é aquela questão do preenchimento, a visualização do ambiente, como nós vamos ver, com preenchimentos com linhas, perdão, textura com linhas, só textura, só preenchimento com linhas e apenas preenchimento. Eu vou dar um exemplo aqui para você visualizar melhor. Digamos que eu tenha colocado aqui um revestimento nessa parede. Digamos que eu tenha colocado um revestimento, vou colocar um revestimento nela, para você ter uma noção de como fica quando você tem o preenchimento com a textura e as linhas, e isso facilita bastante na hora que nós estamos desenvolvendo um projeto. Vamos aqui em paredes, vou pegar um porcelanato, que tenha detalhes, por exemplo. Ó, por que eu estou vendo até os detalhes do revestimento? Porque aqui está selecionado textura com linhas. Então, além de eu ver as linhas, eu também vejo a textura, os detalhes dela. Se eu colocar apenas preenchimento com linhas, você vê as linhas do ambiente, né? Mas você não consegue visualizar os detalhes do revestimento, certo? Se você deixar apenas textura, você vê as texturas, você não consegue ver as linhas em destaque, né? Para facilitar a sua visualização, principalmente quando você tem os armários aqui e os demais itens. Então, o ideal, como eu sempre falo, é que você deixe texturas com linhas. Você vê a textura e você vê a linha. Lembrando que isso sempre vai exigir mais da sua máquina, certo? Mas nós temos outros tipos de preenchimento, que é apenas as linhas, né, dessa forma, preto e branco, sem preenchimento. Isso dificilmente se usa, né? Então eu vou deixar aqui no textura com linhas, ok? Nessa outra parte aqui também se faz muito uso dessa opção aqui, que é ajustar piso. Se você clicar aqui do lado, também vai aparecer outras opções que que usamos poucas, como a construção de teto, só que nós estamos concluindo o ambiente, construção de escadas e construir texto em 3D. Então nós fazemos muito uso desse ajuste do piso, porque sempre que nós criamos um ambiente, pode acontecer da parede ficar indo além do piso, como nós podemos ver aqui. Aí você pensa, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer para ajustar esse piso? A maneira mais simples é simplesmente fazer o ajuste aqui. Clicou, ele já vai ajustar o piso ao tamanho do ambiente. Então facilita bastante. Terminou de construir as paredes, geralmente nós fazemos o uso dessa função aqui, que é ajuste de piso, certo? Aqui nós temos construção de paredes, nós vamos detalhar mais nas próximas aulas, quando começarmos a construção das paredes. Então nós temos construir parede, encontro de paredes, editar paredes, tudo isso nós vamos estar usando quando começarmos a criar os ambientes. Aqui nós temos geometria, que também é uma ferramenta muito usada, muito útil no Promob, porque muitas peças elas não vêm prontas, elas não tem pronta para você usar, como por exemplo a bancada
né, a pedra do granito que você vai fazer, tanto para cozinha, para banheiro, para área de serviço e outras coisas, inclusive muitas outras coisas, você pode criar usando a geometria, certo? Você quer criar uma determinada peça, uma coluna, um determinado objeto que não tenha no ProMob, você pode, usando a sua criatividade, usar a geometria. Vou só pegar aqui para você visualizar. Ó. Aqui você vai editar do jeito que você quiser. Na aula de geometria nós vamos ver mais detalhes. Certo? Aqui nós temos o botão selecionar, que quando nós estamos iniciando no ProMob, às vezes nós nos perdemos um pouco com esse botão, com essa função aqui simples de selecionar, certo? Digamos que eu selecionei aqui essa função aqui do pincel, que é para copiar uma textura e aplicar em outra, como você está vendo. E quando nós fazemos isso, e agora, como é que eu volto lá para selecionar, né? Então, tanto você pode vir aqui e clicar no selecionar, como você pode usar a tecla M. Se você apertar M, já volta para esse botãozinho de selecionar, certo? Ó, você vem aqui e seleciona, então você pode apertar o M. Lembra que ontem nós vimos sobre o movimentar, rotacionar e dar o zoom. Nós aprendemos essas três funções utilizando apenas o mouse. Mas nós também podemos fazer uso de uma outra forma. Por exemplo, se eu quero movimentar um ambiente, que é a ferramenta Pan, eu posso simplesmente, usando o atalho aqui, a letra P, e já foi selecionado. Veja que a mãozinha está aparecendo aqui, ó. Se eu colocar MViking selecionar, P, né, para que eu possa movimentar. E eu vou só manter a tecla esquerda do mouse e fazer o movimento que eu quero, certo? Qual é a outra opção? Agora o zoom. O zoom vai seguir como é normalmente no mouse, né? Eu aperto Z, seleciono o zoom, certo? E para rotacionar, eu vou clicar R, o atalho, a letra R. E nesse caso eu vou manter pressionada o botão esquerdo do mouse, não fazendo como eu ensinei ontem, né? Mas só aqui, só o botão direito do mouse, e está selecionado a função rotacionar, ok? É uma outra forma de você fazer essas três funções, além de usar apenas o mouse, como você aprendeu na aula anterior, certo? Então nós temos essas funções aqui nessa aba aqui. Aqui ainda temos calcular a distância, que eu posso selecionar para, eu quero saber qual é a distância que eu tenho aqui, daqui para o teto, por exemplo. Eu pegar aqui a minha cara feia e mudar de lugar, para que a gente possa ver, ó, vou pegar aqui para cá, você vê que apareceu os hot points, os pontinhos vermelhos. Quando eu cliquei, ele já deu aqui que deu 6,51 m. Se eu abrir aqui a caixa, a caixa de ferramentas aqui, aí aparece também aqui essa distância, ok? Como é que eu vou fazer para sair dessa função? Letra M, já saiu, certo? Vamos lá. Deixa-me ver mais alguma coisa aqui. Queria falar para vocês. Então nós vimos essa parte superior e vamos ver também um pouco mais sobre os módulos. Lembra que na aula anterior você aprendeu que você pode deixar os módulos visíveis ou não. Então, se você quer que ela fique visível, você só vem aqui e clica aqui no alfinetezinho e ela fica fixa. E você ainda pode aumentar aqui para melhorar a visualização dos módulos, certo? Então nós começamos da seguinte forma. Aqui nós temos um catálogo 3D
E tem vários itens que você pode estar acessando direto da internet para usar no seu projeto, certo? Eu não faço muito uso dele porque causa alguns travamentos e eu evito utilizar o catálogo 3D, só uma vez ou outra. Ele demora também para ficar abrindo e tudo mais. Vamos ver se ele abre aqui para você visualizar. Isso vai depender também da sua conexão, né? Porque tudo isso que você está vendo aqui no ProMob, você pode estar fazendo sem ter a necessidade de usar a internet, né? Todas as demais funções. Se você for usar o catálogo 3D, esse aqui você vai precisar do acesso, ok? Então aqui nós temos na sequência aqui a aba favorito. Você pode favoritar alguma coisa que você usa, algum item que você usa muito, você pode colocar nos favoritos, se você quiser, até para você não se perder, ter dificuldade de encontrar, você coloca nos favoritos e vai ficar aqui. Eu costumo colocar aqui apenas aqueles itens que eu criei, iluminação que eu configurei, eu deixo salvo aqui. Alguns quadros, algumas coisas, alguns nichos que eu crio, eu deixo aqui. São peças que não tem no catálogo do ProMob, então eu crio e posso ir favoritando aqui. Aqui os mais usados, essa aba, aquele que você mais usa, ele vai aparecer constantemente aqui. Então se você está fazendo um projeto repetidas vezes, né, usando os mesmos itens, você já pode vir aqui nessa aba de mais usados, que eles estarão aqui com maior facilidade. Cozinha. Cozinha porque vai estar todos os módulos de cozinha. E só lembrando que quando nós acionamos essa aba cozinha, por exemplo, ela vai abrir outras abas inferiores. Por exemplo, cozinha. Aí nós temos a parte inferior, que é todos os armários da cozinha. Aí outra aba aqui embaixo com armário de canto inferior, né? Cantos bifold, balcões, gaveteiros, né? Armário para eletros, pias e assim por diante. Ainda em cozinha nós vamos ter a parte de dispenseiros, são aqueles armários maiores, já vem pré-configurado. Lembrando que tudo isso você pode alterar essas configurações e por aí vai. Então só em cozinha nós temos várias abas inferiores, ó. Ilha, sub-baixo, que já é a parte superior da cozinha, certo? Então muita coisa e ainda tem aqui embaixo mais opções dentro desse sub-médio. Nós já temos armário de canto, armário para eletro e por aí vai, certo? Então nós temos aqui, voltando aqui na parte superior, cozinhas, armários, banheiros, escritórios, salas, acessórios, puxadores, né? Puxadores de parceiros e decore. O decore é uma aba muito, mas muito usada. Eu faço um grande uso constante dessa aba decore, porque vai estar todos aqueles itens que você precisa colocar dentro de um ambiente. Digamos que eu construí a cozinha, fiz paredes, inseri todas as coisas aqui. Então, quando eu clico aqui, vai ter as opções para colocar portas, janelas, pontos elétricos, pontos hidráulicos, acessório para a cozinha. Vou clicar aqui em cozinha, então vai ter fogão, geladeira e tudo mais, né? Todas as coisas vão estar aqui nessa aba, além de esses itens também ter nessa aba aqui dos parceiros, como por exemplo Brastemp, não é? Vai estar aqui o fabricante. Você pode colocar inclusive o refrigerador exatamente como o seu cliente tem, da linha que tiver, da Electrolux, por exemplo, e por aí vai, ok? Então essa aba Decore faz esse grande uso e tem muita, mas muita coisa aqui, certo? Você vai usar desde quando você está construindo a parede, porque você fez a parede, você vai precisar colocar portas e janelas. É nessa aba Decore que nós temos essa opção portas e janelas. Voltando para portas interiores, portas com vidro e por aí vai,
nós vamos na construção de parede, nós vamos detalhar mais isso daqui. Então vejamos que essas abas aqui é de grande uso. Nós usamos mais daqui para cá, certo? Porque são os ambientes e o decore que nós usamos quando estamos montando um ambiente, ok? Vamos lá. Vamos para essa outra área aqui, que é, vou me colocar aqui desse lado, porque aqui eu vou abrir a ferramentas, né? Ferramentas e propriedades. Deixa eu fixar para melhor visualizar. Então, quando eu clico em algo, então as informações que vão aparecer aqui do lado se refere àquela área ou aquele objeto selecionado. Então, eu cliquei aqui na parede e está dizendo aqui o comprimento da parede, a espessura e o pé direito dessa parede. Deixa eu me colocar aqui um armário, um balcão, é coisa só para a gente entender melhor essa parte aqui. Então eu coloquei aqui esse balcão, certo? E nas ferramentas de propriedade vai aparecer tudo relacionado com as medidas desse balcão aqui. Vamos lá. Então nós temos aqui, ó, o afastamento dela para a parede, ou seja, como ela está encostada na parede, não tem nenhuma distância aqui entre ele e a parede. Se ele ficar afastado, vai aparecer o quanto ele está afastado, ok? Ó, aqui nós temos essa distância, que é a cota anterior. Tá observando aqui, ó, 2,50 m. Então essa é a distância para cá. Cota inferior, cota posterior e a cota superior. Cota superior, cota posterior, ok? E nós temos as dimensões desse armário, que está nessa parte aqui, dimensões. A largura dele, ele é de 80, 70 de altura. Vejamos aqui, a profundidade dele de 55. Então essa é as informações desse balcão e vai estar exatamente nessa aba aqui de ferramentas e propriedades. E o que acontece aqui? Aqui eu posso fazer várias coisas. Eu posso abrir o armário, né? Se for um gaveteiro, isso também vai acontecer, certo? Nós temos os agregados aqui nessa parte, onde nós podemos determinar a quantidade de prateleiras que tem esse mobiliário. Você vai precisar de rodízios, certo? Esse arranjo é uma coisa que vamos ver mais adiante. O modelo é quando você determina as cores do mobiliário, né? Que está todo branco, a caixa dele está todo branca, o tipo de porta é porta reta, você pode mudar. Mais adiante nós vamos ver tudo isso aqui. O movimento, você pode tanto fazer o movimento usando apenas o mouse, como você pode determinar aqui, né, o movimento dele de acordo com as medidas inseridas. Esse posicionamento é quando você coloca puxadores, vai aparecer aqui, você quer o puxador aqui, o puxador ali, e as demais propriedades desse balcão, certo? Vamos para a nossa aba materiais, que está na parte inferior aqui do nosso Promóvel. O que eu vou fazer? Eu vou fixá-lo novamente, fixá-lo para melhor visualização nossa aqui. Eu já falei que quando nós estamos trabalhando com o Promóvel, eu geralmente deixo ele oculto. É só passar o mouse em cima que ele irá surgir. Então digamos que eu criei esse ambiente aqui, né? E eu quero colocar o revestimento. É aqui que eu vou vir. Então nós temos aqui, ó, nessa parte aqui nós vamos escolher, digamos, paredes e piso. Já está selecionado aqui. E aqui eu vou escolher o revestimento que eu quero.
É um revestimento trabalhado? É um porcelanato? É um porcelanato. Vou pegar o porcelanato, esse branco, vou colocar aqui no piso, certo? Então você pode escolher, tem uma infinidade, liso. Vai estar aparecendo aqui, ó, as opções, o rústico. E por aí vai. Eu posso colocar também listelos, certo? Quando formos construir paredes, ver esses detalhes de construção de paredes e criação de área específica, nós vamos ver mais detalhados aqui, laminados, ok? Tudo isso nós encontramos aqui, paredes e pisos. Cores também, você quer colocar uma cor na parede lá, né? Um madeirado, mármores e granitos. Quando você criar a sua pedra usando lá a geometria, você vai escolher o granito que você vai aplicar naquela área. Então todas essas coisas aqui nós encontramos, todos esses materiais nós encontramos nessa aba materiais. Você vê que eu cliquei aqui em mármores e granitos, apareceu aqui granito, mármore, quartzo, ok? E quando eu seleciono aqui granito, por exemplo, aparece o granito branco, o azul, o bege, o branco e por aí, e aí por diante, certo? Bom, pessoal, essa é a nossa, mais uma aula nossa, a segunda aula, e nós vamos ficando por aqui. E espero você na próxima aula.